Sejam todos bem-vindos à presença de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, e tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os teus, Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. E foi por isso que ele disse: Nem todos estáis limpos. Eu creio que essa passagem ela já é conhecida de todos. Todos já ouviram em algum momento da sua caminhada de fé, ou já viram um quadro pintado, ou um texto, ou uma mensagem no WhatsApp ou no YouTube, em algum momento falando sobre o momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E eu gostaria de convidar vocês a viajar no tempo agora. Vamos viajar no tempo? Vamos viajar 2019 anos atrás. Quem está disposto a viajar no tempo nessa noite? Amém. Essa passagem ela tem dois elementos em comum com hoje. Tem dois elementos em comum. Primeiro, a Santa Ceia. Estava na hora da ceia, quando Jesus se levantou e pegou a toalha e colocou no ombro. Segundo, foi a última ceia antes da Páscoa. E nós estamos vivendo hoje a última ceia antes da Páscoa. Terceiro elemento em comum: Jesus está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Quarto elemento comum: os seus discípulos estão aqui nesse lugar. Quinto elemento não comum: o traidor não está aqui. Amém? Glória a Deus. O Judas Iscariotes. O Judas, se tiver aí, por favor. Se converta. Não, sai não, se converta. Né? Essa é uma ceia que nos convida a viajar no tempo. Eu fico imaginando Jesus aqui nesse lugar, Deus manifestando a sua glória, nós percebendo os seus milagres, a sua maravilhosa obra em curando enfermos, libertando cativos, trazendo vida às pessoas, inclusive a nós mesmos. Quem aqui já recebeu vida de Deus? Vida de Deus, vida. Você estava assim marromeno, mucumbuzado, todo coisado. Veio Jesus e te deu vida. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já esteve coisado? E agora tem vida de Deus. Amém? Diga: eu já estive coisado, mas agora eu tenho vida de Deus. E Jesus começa a lavar os pés. Aí você imagina aqui, Marquinhos. A gente está aqui, aí Jesus começa a lavar os pés. Aí vai chegando a tua vez. Lava do teu vizinho. Eu imagino, olha, aquilo que não está escrito é o que eu imagino. Eu imagino o olhar de Cristo. Eu imagino o tom da palavra, o tom da voz. Eu imagino a verdade no seu silêncio. O constrangimento ao ponto de Pedro dizer: ei, não, o Senhor nunca vai lavar meus pés, pelo amor de Deus. Eu não sei se ele tinha um chulé muito forte. Mas eu sei que não era isso. Eu sei que é um constrangimento por ser alguém maior do que ele, de repente tomando uma atitude ali de servo. Naquela época era comum
alguém lavar os pés dos outros nas casas dos ricos. Era comum você chegar na casa de alguém e lavar seus pés. Por quê? Porque, meus irmãos, era uma terra muito arenosa, as sandálias eram abertas, então as pessoas caminhavam muito longas distâncias. Era inevitável que as pessoas sujassem seus pés. Não tinha carro, né? Não tinha transporte fechado, então ou era cavalo, ou era a pé mesmo, ou era jumento. Então, de qualquer forma, aquela poeira daquela terra desértica, né, parecida com solos quixadaenses, eu não vou dizer o nome da cidade, né, fica aberto aí, sujava os pés das pessoas. E era comum que na casa dos ricos, a pessoa não lavasse seus próprios pés, porque o rico, o abastardo, o fariseu, ele designava um escravo para lavar os pés dos seus visitantes. Então você chegava na casa de alguém para jantar, você não ia lavar os seus pés. Inclusive, na casa dos judeus, antigamente, existia um tanquezinho na entrada onde as pessoas já lavavam os seus pés. Já era um costume entrar na casa com os pés limpos. E aí Jesus, sendo Deus, tomou o lugar do servo. E não era qualquer servo. Era o servo de mais baixa escala. Aquele que ficava ajoelhado, sentado no chão, lavando os pés dos convidados. Ele sendo Deus, né? Em Filipenses, Paulo descreve muito bem. E ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, tomou forma de servo. E foi humilhado, e foi traspassado, e morreu morte vergonhosa, morte de cruz. Mas Deus, o Pai, o exaltou sobre todas as coisas. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. E a esse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Foi assim que Paulo fez. Foi assim que Paulo percebeu a obra de Cristo. E aí você imagina, você consegue se colocar nessa viagem do tempo? Você imagina que nós estamos aqui em Jerusalém antiga, nos dias de Cristo, e o próprio Cristo começa a desabotoar os teus sapatos, a desamarrar os teus cadarços, a tirar a tua sandália. E com uma toalha no ombro, ele se prostra diante de ti, porque para lavar os pés de alguém você precisa se abaixar. Ele se abaixa diante de ti para lavar os teus pés, os meus pés. O que você faria? Não é intrigante, não é? Não é profundo? Intrigante. Esse texto não é um texto teologicamente simples. É um texto profundo, que requer uma atenção maior. Pedro não entendeu nada. E aí Pedro disse: Senhor, não, eu não, Senhor. Eu não mereço. Quem sabe você tivesse a mesma reação de Pedro. Não, se tem um discípulo que representa a igreja, é Pedro. Né? Porque aquilo que os outros pensavam, Pedro fazia. Enquanto os outros estavam só pensando, Pedro tinha coragem de dizer. Então ele representa a igreja. Por isso que Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificaria a minha igreja. Ou seja, Pedro, Jesus fez uma jogada de palavras e disse: Pedro, tu és uma pedrinha, e sobre pedrinhas como você eu edificarei a grande igreja do Senhor. Assim, essas pedrinhas estão se juntando. Tem uma pedrinha do seu lado, eu sou uma pedrinha, você é outra pedrinha que Jesus está edificando na sua noiva, na sua igreja nos dias de hoje. E Pedro disse: não, Senhor, eu não. Quem aqui diria isso? Não, Senhor, eu não mereço. Quem diria isso? Um total de 3 pessoas. 7 pessoas. Diriam: Senhor, eu não, Senhor. Senhor, eu não mereço. O Senhor é Deus. E aí, Jesus disse assim: Pedro, tu não entende agora, mas um dia tu compreenderás. Ele diz assim: ó, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E ele disse: se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro caiu em si e diz: não, Senhor, então não seja só os pés, mas as mãos e a cabeça. Se é de ter parte contigo, eu quero que o Senhor me lave por inteiro, porque eu quero ter total parte contigo. Está vendo como Pedro representa a gente? Né? Eu também diria isso. Ah, pois se tu não deixar lavar, eu também não tenho nada contigo. Pois sim, eu quero me banhar, eu quero entrar nessa bacia aí. Eu quero ter parte contigo. Que intrigante essa passagem. Mas eu quero perguntar a você: o que era que Jesus estava fazendo?
Será que Jesus estava apenas cumprindo um ritual de higiene? Não. Para não sujar o ambiente? Será que era só higiene, Samuel? Não era. Não era só higiene. Será que era Jesus hospedando bem os discípulos naquela situação? Não. Sendo um bom hospedeiro naquela casa? Praticando uma boa hospedagem? Sim ou não? Não. Quando Jesus diz assim: se tu não deixares eu lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. Jesus está dizendo assim: a minha aliança está proposta a vocês, desde que os seus pés sejam lavados por mim. Aí eu incremento mais um elemento em comum da Igreja Nova Vida Atos com esse dia. Olha, a ceia, a Páscoa, Jesus, os seus discípulos e a aliança. Estamos vivendo o ano da aliança. Berit. A ceia da Berit. A ceia da aliança. E Jesus diz: se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem Berit comigo. Eu não tenho nada contigo. Você não tem parte comigo. Quem aqui quer deixar Jesus lavar os seus pés nessa noite? Quem aqui quer viver uma aliança com o Senhor? A Santa Ceia é, sobretudo, um alerta do céu para a terra, dizendo: Jesus voltará, permaneçam firmes, Jesus está voltando, fiquem alertas, sejam corajosos, sejam valentes, sejam fortes, Jesus está voltando. A igreja do Senhor anseia pela volta do Cordeiro, Jesus está voltando. A ceia nos alerta, por isso que Jesus disse: façam isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim, porque a ceia nos traz uma memória de algo que nós ainda não vivemos. Que coisa mais esquisita. Como é que eu vou me lembrar de uma coisa que eu ainda não vivi, se a memória requer uma coisa prévia? Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, ela vive pela fé, e se pela fé ela já viu Cristo ressurreto, ela já tem saudades de estar com esse Cristo no céu. Então nós temos saudades de uma coisa que nós ainda não vivemos, e o nome disso é fé. A ceia é um ato de fé. Quem aqui quer ter os seus pés limpos pelo Senhor nessa noite? Então, Timóteo, já que não é higiene, já que não é uma boa hospedagem, uma boa hospedaria, o que seria então? O que significa esse ato tão profundo? Jesus estava ali lavando muito mais do que pés. Muito mais do que pés. Pés na Bíblia significam caminho. Jesus estava purificando os caminhos dos seus discípulos. Caminhos puros, caminhos de paz, caminhos de retidão, caminhos de santidade. Jesus estava dizendo: para que eu tenha parte com vocês, eu preciso lavar os pés de vocês. Para que vocês andem nos meus caminhos, eu preciso que os pés de vocês sejam santos, assim como eu sou santo. Eu vou além agora, eu vou dizer assim: Jesus estava fazendo os pés dos discípulos igual aos seus próprios pés. Jesus estava transformando os pés das pessoas, assim como os seus próprios pés de Jesus. Nessa ceia, Jesus te chama a ter os pés limpos, assim como são os pés de Cristo. Nessa ceia, o Senhor te chama a deixar que Ele formate, que Ele apronte os teus pés, a imagem e a semelhança dos próprios pés do Criador. Que lindo! Que maravilha, que alegria! Cadê o teu sorriso? Cadê a tua celebração? Jesus está aqui para purificar os teus caminhos. Jesus está aqui para tornar os teus pés iguais aos pés dele. O que significa? Eram muito mais do que pés. Jesus estava limpando os seus caminhos. E Ele está aqui para fazer as mesmas coisas. Qual o propósito da Berit? Toda aliança, ela tem um propósito. Todo pacto, todo contrato, ele tem um propósito. Quando você compra uma casa e você vai no cartório e reconhece a firma e faz o documento de compra e venda, aquela aliança tem um propósito, dizendo: esse terreno, essa casa agora é minha, está no meu nome, é da minha família. Quando eu morrer, ela será dos meus filhos. Quando meus filhos será dos meus netos, enfim, tem um propósito. Quando você casa com alguém, você fecha uma aliança com a pessoa. E essa aliança tem um propósito. A partir dali, são uma só carne, uma só construção, uma só vida, uma só mente, os dois juntos em parceria, construindo coisas espirituais, naturais, construindo coisas na vida e construindo coisas ministeriais. Toda aliança tem um propósito. Então nós precisamos parar um pouco agora e perguntar: para que Jesus lavou os pés? Eu entendi o porquê. Você entendeu o porquê?
para que os seus caminhos fossem limpos. Amém? Agora, para quê? Para que você precisa deixar Jesus lavar os teus pés hoje à noite? Para que você precisa entender que os teus pés precisam estar limpos? Jesus disse, se você não tiver os seus pés limpos por mim, você não tem parte comigo. Para quê? Primeiro, para que a gente possa andar como ele andou. Pés limpos para andar como ele andou. Eu tenho um irmão, que se você vir meu irmão andando e meu pai andando, você diz, é filho dele. Não precisa fazer nem teste de DNA. É o mesmo andar. E assim tem muitos casos. Você vê um pai andando, muitas vezes o filho andando, e você diz, eles andam igual. Eles têm os mesmos passos, o mesmo jeito de andar. Assim é a obra de Jesus na nossa vida. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que nós andemos assim como ele andou. Para que você dê os passos que Jesus deu. Mas Timóteo, eu não vejo mais os pés de Cristo. Você não vê com seus olhos os pés de Cristo na terra. Amém? Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você não vê os pés, mas você vê as pegadas de Cristo. Jesus deixou suas pegadas. Jesus deixou a sua palavra. As pegadas de Cristo estão aqui. O teu rumo está aqui. A tua orientação está aqui. O teu mapa, a tua bússola, para onde você deve ir, quando sair, para onde andar. Está tudo aqui na sua palavra. Está quando você se ajoelha em oração com fé. Vem uma palavra de Deus ao teu coração dizendo, meu filho, vai. É hora de ir, meu filho, fica. É hora de ficar, meu filho, eu te quero assim, eu te quero dessa forma. Para que você ande assim como Jesus andou. Jesus quer lavar os teus pés nessa ceia, para que você ande assim como o Pai anda. E assim como as pessoas veem o meu irmão e dizem, é filho do pai dele, as pessoas vão olhar para ti e dizer, aí vai um filho de Deus. Aí vai alguém que testemunha o DNA do seu pai. O DNA da terra, ele é confuso. Quem assistiu o jornal hoje? Olha aí, jornal hoje. Vou melhorar. Quem assistiu hoje o jornal hoje? Há uma história inédita no Brasil. Um filho de 2 pais. O juiz botou para quebrar na sentença. Azedou. Porque uma mulher engravidou. E aí o pai não assumiu. Aí ela foi para a justiça, o juiz determinou o exame de DNA. Aí deu DNA positivo, pai. Esse é o pai do menino. Aí ele disse, não sou eu não, meu irmão. Irmão gêmeo, univitelino, com o mesmo DNA. Aí o juiz mandou chamar o irmão dele, fez o DNA, também é pai. Aí o juiz chamou os dois, quem foi? Aí disseram, igual a peça do PG Verde. Foi ele. Lembra da peça do PG Verde? Foi ele. Quem foi? Foi ele. Aí vão dizer não, aí o juiz deu uma de sábio Salomão, o juiz. Tá bom, vocês não querem dizer quem foi? Pois os dois vão pagar 30% do salário dos dois. E cada um vai pagar 50% de todas as despesas médicas da criança. O mundo, na sua carnalidade e no auge da ciência do século 21, não consegue identificar o seu pai. Pode ter dúvidas, né? Apesar de toda a tecnologia do exame de DNA, ainda pode ter dúvidas de quem é o seu pai. Mas em Cristo, as pessoas olham para ti e dizem, esse é um filho de Deus. E não há DNA que tire, agora exame humano que descomprove ou que interrogue a obra que Deus faz na tua vida. Não há juiz na terra que questione, não há laboratório no mundo que bote em questão aquilo que Deus faz na tua vida, porque você pode dizer, eu só sei que Deus fez algo na minha vida e eu sou filho dele. Assim como Jesus curou aquele cego, Jesus curou o cego, e o cego que era cego agora não era mais cego. Aí era proibido curar no sábado. Aí os fariseus vão fazer uma inquisição com quem? Com os pais do cego. Aí diz, que história é essa? Quem foi que curou teu filho? Aí os pais, né, dando aquele apoio moral ao filho no momento de dificuldade. Não tem nada com isso não. Não tem nada com isso, vai perguntar para ele. Não foi a gente, foi ele. Demonstrar todo o seu amor paternal. Aí os fariseus chegaram para o cego e disseram, o que foi que ele disse? Quem te curou? Quem era ele? Ele disse que era profeta? Ele disse que era filho de Deus? Aí o cego agora olha para o fariseu e diz,
Eu não sei se ele era profeta, sei se ele não era. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. É irrevogável a obra de Cristo na vida da igreja do Senhor. É inquestionável o milagre do sangue de Jesus na sua vida. A salvação de Cristo é inquestionável na sua vida, porque você um dia foi cego e agora você vê. Um dia você foi todo coisado na cabeça e agora você foi descoisado. O que é isso? É a obra de Cristo Jesus na sua vida. Jesus quer mudar o teu jeito de andar. E que jeito de andar é esse? É o jeito de decidir. É o jeito de negociar. É o jeito de trabalhar. É o jeito de estudar. É o jeito de se comportar. É o jeito de conversar. E Jesus disse, se você não deixar eu te limpar, você não tem parte comigo. Porque você diz que é de Deus com a boca, mas com o teu coração você age segundo você mesmo ou segundo as intenções da carne. Por isso que Jesus disse, ou você deixa eu lavar seus pés, ou você não tem parte comigo. Quem está disposto a deixar Jesus mudar o teu jeito de andar? Para quê, meu Deus, que o anjo tocou na coxa de Jacó? Para quê? Qual é a necessidade? Sabe para quê? Para que todas as vezes que Jacó caxingasse, ele se lembrasse, não sou mais Jacó, sou Israel. Não tem mais Jacó, agora é Israel, agora é Israel, agora é Israel. Aquele jeito de andar passou. As pessoas olhavam de longe, viam Jacó andando e diziam, lá vai Jacó, lá vai Jacó, lá vai Jacó. Todo mundo conhecia a pegada de Jacó. Mas a partir daquele dia, quando ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel, a pegada dele mudou, o jeito de andar dele mudou, as pessoas que o conheciam antes agora não conheciam mais, o enganador morreu e agora nasceu o príncipe do Senhor. A Santa Ceia é um convite à transformação total e absoluta da vida, da obra de Deus na tua vida. É vida de Deus sendo a nossa vida, por isso o pão e por isso o vinho, por isso o corpo e por isso o sangue. Não foi à toa os elementos. Nós não estamos compartilhando partes de Cristo. O corpo e o sangue representam todo o nosso corpo. O nosso sangue, ele contém toda a informação genética daqui até o fim de nossas vidas, está no nosso sangue. O nosso sangue, ele se renova. O nosso sangue, ele é construído dentro dos nossos ossos, num lugar impenetrável aos olhos humanos. Lá está a produção das hemácias, dos leucócitos. Lá estão os nossos neutrófilos sendo produzidos, as nossas plaquetas dentro dos nossos ossos. E Jesus diz agora, a sua humanidade foi derrotada no pecado, mas em mim o meu sangue agora é o teu sangue, e o meu DNA agora é o teu DNA, a tua hemácia agora é a minha, a minha hemoglobina agora é a tua. Nós somos um só no Pai. Nós somos um só no Pai. Se você estiver em mim e eu em vós, aquele ramo que estava lançado à beira do caminho agora é enxertado na videira verdadeira, João 15. E aquilo que era pecado, tristeza, destruição, sequidão, amargura, esterilidade, agora em Cristo é força, é vigor, é planta verde, é flor que brota, é fruta que nasce, é uma nova vida, é um novo ar, é uma nova fotossíntese, porque Jesus transforma toda a nossa história. Mas para isso, você precisa deixar Jesus lavar os teus pés. Você nota? Você concorda comigo? Quem quer deixar Jesus lavar seus pés nessa noite? Amém. Tem tanta coisa para falar. Ele já está lavando. Ezequiel 1:7, meus irmãos, tem um profeta, um dos que eu sou assim apaixonado pelo ministério dele, Ezequiel. Porque Ezequiel, ele viveu no período da Babilônia, junto com Jeremias e com Daniel, e com alguns outros, como Obadias, como Ageu depois. Depois veio Josué, o profeta, Zorobabel, Malaquias depois. Mas ele viveu num tempo de crise total. Só que eram 3 profetas, 3 homens de Deus, cheios do Espírito Santo em 3 lugares diferentes. Jeremias ficou em Judá, profetizando lá para Jerusalém, apanhou. Jeremias apanhou. Jeremias ficou dentro de um poço, preso. Jeremias foi envergonhado. Jeremias sofreu que só, tanto que ele escreveu um livro do título lindo, chamado Lamentação. Daniel não. Daniel foi outro tipo de trabalho. Daniel foi lá para o palácio de Nabucodonosor, se tornou o segundo homem, o segundo na hierarquia de 3 reinos diferentes. Sabe o que é isso? É alguém que é fiel a Deus. Jesus. 3 reinos passaram e Daniel era o homem, era o braço direito do chefe. Toda vez, um fiel ao Senhor. E ele estava lá no palácio. Enquanto Jeremias estava em Judá, Daniel no palácio. Ezequiel construiu seu ministério à beira do rio Quebar.
numa região agrícola da Babilônia, juntando palha, trabalhando no rio, arando a terra na agricultura da Babilônia. E aí um dia ele está lá num lugar que parecia ser o pior, porque Jeremias estava ruim, mas estava em casa. Daniel estava ruim, mas estava dentro do palácio. Ezequiel, além de estar ruim, ele estava no meio dos matos. Não parecia ser o pior lugar? Se você pudesse escolher, você preferia passar dificuldade em casa, passar dificuldade no palácio ou passar dificuldade no meio dos matos? O meio dos matos seria a última opção. Sim ou não? Sim. Mas Ezequiel foi levado para o meio dos matos. Só que a visão mais gloriosa, tirando as Apocalipse de Daniel, aconteceram sobre os olhos de Ezequiel. E aí, no capítulo 1, ele diz: eis que eu estava à beira do rio Quebar, e os céus abriram sobre mim. E ele viu o anjo do Senhor, ele viu rodas, ele viu coisas rodando, ele viu a palavra de Deus na forma de um rolo, ele comeu desse rolo, ele viu o milagre de Deus, e uma hora ele está descrevendo os seres celestiais, e ele diz: os seus pés são pés direitos, ou seja, os seus pés são pés firmes. Jesus quer lavar os teus pés, para transformar os teus pés em pés firmes. Os pés do céu, dos seres do céu, dos anjos, dos seres viventes, são pés firmes. Ezequiel 1,7 diz: os pés deles são pés direitos. Os seus pés são direitos? São firmes? Ou seus pés são fraquejantes? Jesus queria fazer dos pés do discípulo pés firmes. Sabe por quê? Porque ia chegar a Páscoa. E quando chegasse a Páscoa, Jesus ia morrer, ia ressuscitar, ia sair de perto deles, fisicamente. Jesus estava lavando os pés dele para que eles aguentassem as perseguições, as provações do Evangelho que viriam depois da Páscoa. Só que o povo de hoje é um povo que não tem os pés tão firmes. Por qualquer besteirinha, se decepciona, se frustra, sai da igreja. Motivos pequenos são capazes de destruir a fé de alguém. Se alguém fala uma palavra contrária, a princesinha de Jesus se ofende e sai. Se alguém olha torto um dia, não está bem, o príncipezinho de Jesus pega a sua coroa, bota de pastura e sai. E eu vi numa rádio evangélica essa semana, uma expressão que me chamou a atenção: a minimização do Evangelho. Minimização do Evangelho. Sabe o que é isso? É o mimimi. Sabe o que é mimimi? É uma palavra autoexplicativa. Mimimi. Você entende mimimi? É alguém que é cheio de mimimi. Tudo é mimimi. Ah, porque é mimimi? Mimimi. A geração do mimimi. Tudo tem uma desculpa, tudo tem uma resposta, tudo tem um argumento. Nunca está errado, sempre está certo, sempre a culpa é do outro, sempre a culpa é do pastor, sempre a culpa é do pregador, sempre a culpa é do louvor, sempre a culpa é de alguém, nunca a culpa é dela. A minimização do Evangelho. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, estavam dizendo: olha, os pés de vocês a partir de agora precisam ser pés fortes, porque vai vir provação. Numa linguagem bem cearense, o pau vai truar. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser ofendidos, morrerão muitos em meu nome, vocês vão ser humilhados, vão ser envergonhados por amor a mim. Para que vocês aguentem aquilo que virá após mim, vocês precisam ter os pés firmes. Jesus quer lavar os teus pés hoje, para que você aguente as agruras da vida, em nome do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não é coach, o Evangelho não é autoajuda, o Evangelho não é pensamento positivo, o Evangelho é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Você vai para o coach, você se transforma em alguém cheio de minimizado. Vai para o coach, sabe o que o coach vai te dizer? Você é lindo, você é especial, você é maravilhoso, você é tudo de bom, você é a última Coca-Cola do deserto. Você é a Sprite de sabor original, bem geladinha. Você é o biscoito Bono, o último do pacote. Ele vai levantar a tua bola. Ele vai dizer assim, todo dia quando você acordar, olhe no espelho e diga: eu sou incrível. Eu sou especial. Aí ele diz assim, olhe para o espelho e faça uma careta. Ele diz desse jeito, dê uma risada e diga: você pode. Nada vai te impedir de ter o seu sucesso. É o coach. Só que o Evangelho, ele não é nada disso. O Evangelho é quando o homem e a mulher assumem que não são nada sem Deus. Eu sou pobre, miserável e pecador, mas em Ti, Senhor, eu sou mais do que vencedor. Sem Ti eu não posso nada, Senhor, eu sou um pecador. Mas pela Tua misericórdia, Deus, eu posso sonhar. Pela obra de Jesus na cruz. Importa que eu
Que eu, para que ele vai dizer isso pro coach, ele dá em ti. Porque ele quer que você cresça. Para quê? Para que você se ache. Para que você fique inchado. Para que você pague as palestras e compre o livro dele. O evangelho não é coach. Você sem Cristo não é especial. Você sem Cristo não é lindo e maravilhoso. O pecado é feio, o pecado é fedido, o pecado é nojento, o pecado traz males, inclusive a morte a muitas famílias. Há muitos homens internados nos hospitais de Fortaleza por causa de cachaça, por causa de bebida, por causa de droga, por causa de cigarro. Não são poucos, são muitos que estão cheios de si mesmo, passaram a vida escolhendo segundo o seu próprio desejo. E alguém dizendo, vai, tá certo, vai bonitão, tá tudo legal, eu pago pra ti aqui, vai, bebe mais uma, é lindo, bebe outra, vai, eu pago. E hoje estão pagando um preço, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida e vida em abundância. Não caia na tentação do mimimi. Não ache que você sem Cristo é especial. Não ache que você é lindo e maravilhoso sem Cristo. Se há alguma coisa de boa em nós, é porque Cristo é misericordioso. É porque Jesus é maravilhoso. Amém? Deixe Jesus lavar os seus pés, porque perseguições virão em nome de Jesus. Açoites. Nós só vamos aguentar um tranco se nós estivermos com os pés firmes. Ezequiel olhou para o céu e disse, os pés deles são pés direitos, são pés firmes. Se você quer aguentar o tranco da vida, os desafios do Evangelho, você precisa ter pés firmes. Eu sei o meu lugar, eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu estou e eu sei para onde vou. Isso é gente que tem pés firmes. Eu sei que o Senhor me tirou do pecado, eu sei que eu estou na santa igreja do Senhor e eu sei que eu vou morar no céu. É a geração de pés firmes. Para quê? Porque depois da Páscoa eles foram perseguidos. Porque depois da Páscoa eles foram açoitados, eles foram presos, eles foram humilhados, eles foram mortos. Mas eles não negaram o Evangelho de Jesus. Porque naquele dia, eles deixaram Jesus lavar os seus pés. E agora não era mais os pés de Pedro, mas os pés de Cristo. Não era mais os pés dos filhos de Boanerges, os filhos do trovão. Agora eram os pés de Cristo. Agora não são mais os pés do Caian, são os pés de Cristo. Não são mais os pés da irmã Dadá, são os pés de Cristo. E os pés de Cristo são pés firmes. Pés que não abrem, pés que vem uma tribulação de um lado, uma tentação do outro, e ele continua caminhando adiante. E aí no final, eu não li essa parte, mas você pode ler depois em casa, na continuação do texto, Jesus disse, se vocês realmente entenderam o que aconteceu aqui, se vocês realmente me amam agora, lavem os pés uns dos outros. Eu lavei os pés de vocês, agora vocês são os pés de Cristo, pois então agora lave os dos outros, santifique os seus irmãos. Seja na sua casa um agente de santidade dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Seja alguém na sua casa que faz a diferença positiva e espiritual. Seja alguém que no dia do desespero traz uma palavra de força. Seja alguém que no dia da enfermidade traz uma oração de cura. Seja alguém que no dia em que está todo mundo mal, alguém que vai levantar um clamor para mudar a realidade espiritual. Seja alguém que tem coragem de desligar a televisão quando estiver passando o que não presta. Seja alguém que tem a coragem de dar um murro na mesa quando for preciso. Diz, menino, para com isso porque isso não é de Deus. Para com essa atitude. Desliga esse celular. Vem para a mesa jantar com teus pais. Sai daí, menino. Alguém que vai promover a obra de Deus na sua casa. Pés limpos. Pés firmes. Alguém que não negligencia o seu papel. Quantas vezes, né? Eu tenho apenas 5 anos de ministério pastoral. Apenas 5 anos. Agora, no dia 4 de março, completou 5 anos que nós somos consagrados pastores. Mas nesses rápidos 5 anos, quantas vezes eu já ouvi assim? Menino, eu vou dizer para o pastor Timóteo, viu? Lidando com os jovens. Eu vou dizer, pastor, fale com meu filho, pastor. O menino está assim, tudo errado, meu Deus, tudo errado. Aí uma vez eu disse a uma determinada pessoa, eu disse, irmã,
dê um chute na porta. Dê um chute na porta. Dê um susto nele. Mostre que a senhora tem autoridade de mãe. Não delegue aquilo que Deus te deu ao pastor, ao fulano. A gente vai te ajudar, a gente está do teu lado. Mas existe, você é um agente de Deus na terra. Jesus espera algo de você na terra. Tenha pés firmes e bote moral na sua casa. Mas a gente tem mania de terceirizar as coisas. Terceiriza a criação dos filhos para o colégio. Terceiriza a criação dos filhos para as tias do cultinho. Terceiriza a criação dos filhos para a galinha pintadinha. Terceiriza a criação dos filhos para o Netflix. E deixa lá o menino. Aí quando menos espera, são adolescentes problemáticos, adolescentes cheios de traumas, de frustrações, não se sentem amados e são lançados nas loucuras do mundo. Não terceirize aquilo que Deus te deu. Você agora tem os pés de Cristo. Você agora tem algo com Jesus. Não delegue para alguém aquilo que Deus espera de você. Amém? Amém. Isso não estava no resumo da pregação. Glória a Deus. Lavar os pés para quê? Para a gente finalizar, já chama o grupo de louvor, nós estamos encerrando a pregação. Lavar os pés para que os teus pés permaneçam limpos. Eu gostaria de ler um texto aqui com vocês, em Gálatas capítulo 5. Diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Pés limpos, para que você não volte à sujeira anterior do pecado. Jesus não está limpando os teus pés hoje para que amanhã você taque os pés na lama de novo. Quem é que faz isso? Você tira da lama, dá um banho, passa perfume e quando você solta, volta para a lama. Qual é o animal que faz isso? É o porco. Você não é porco, você é ovelha de Jesus. Não volte para a lama do passado. A Santa Ceia é para ser um ato cabal. Um ato que te empurra para frente, que te coloca num novo status, num novo degrau, num novo patamar da vida. A Santa Ceia é um ato que te puxa para cima. E não para que você suba e desça, suba e desça, suba e desça. Porque quem vive assim é como as ondas do mar, diz o livro de Provérbios. Horas está muito bem, horas está muito mal. Isso não remete a uma vida cristã saudável. Jesus limpa os teus pés para que os teus pés permaneçam limpos. Para que o pecado do passado não te encoste mais. Então lava pés é um ato de libertação. 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 Domingo nós vivemos aqui um culto de libertação. Às vezes as pessoas têm algum preconceito com essa palavra. Outras pessoas gostam dessa palavra. Alguns irmãos dizem, não, aquela igreja ali é muita libertação, né? Outros, eu vou para lá porque lá tem a libertação. Não é assim, Bibi? Mas eu vou te dizer uma coisa. Gálatas 5:1 diz que a libertação é um ato de todos os cristãos. Ele diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ou seja, o pecado escraviza, o pecado oprime, o pecado deixa preso. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Paulo diz, agora, portanto, que estão livres, não volte de novo e não coloque as correntes de novo nos teus pés, porque agora você está livre. Quando nós estivermos ceando aqui, Jesus vai estar libertando pessoas do pecado. Libertando. Sabe alguém que fica preso? E de repente vem o Senhor e abre a cela e diz, sai, meu filho. Você imagina essa cena? Você imagina algum motivo que leva essa pessoa a voltar para lá sozinha? Assim é quem uma vez é livre em Cristo e volta ao pecado. Formosos são os pés. Isaías 52:7. Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deixe Jesus lavar os teus pés, para que os teus pés sejam lindos, para que você anuncie as boas novas, para que você encontre em Cristo o teu chamado, o teu lugar, para que em Cristo você entenda qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até quando eu vou fazer isso? Até quando eu vou deixar Jesus lavar meus pés, Mateus? Até quando eu vou viver esse momento e dizer, Senhor, lava os meus pés?
E aí Pedro diz, Senhor, se é para lavar os pés, lava logo as mãos e a cabeça. E Jesus disse, não. Se alguém já foi lavado, não é necessário que seja lavado novamente, a não ser os pés. Que conflito teológico é esse? Eu vou colocar no SOS Pastor. Na próxima pregação eu respondo a vocês. Estou brincando, eu vou responder agora. Por que Jesus disse, se alguém já foi limpo, não é necessário que se limpe de novo, a não ser os pés? Por que só os pés? Que implicância é essa com os pés? Sabe por quê? Porque Jesus disse, se alguém já foi salvo, ou seja, limpo da mente, e já creu que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, não é preciso que seja salvo de novo, porque a salvação é uma porta pela qual se passa e se vive agora numa nova dimensão. Você já passou, você já está nela. Mas os pés é preciso que sejam limpos novamente. Por quê? Porque todo dia nós estamos caminhando. Todo dia nós estamos tomando decisões. Todo dia Satanás tenta sujar nossos pés. Todo dia a carne vem e nos lembra das coisas do Egito, das coisas da Babilônia, das coisas do passado. Mas cabe a mim e a você deixar Jesus lavar os nossos pés e cuidar para que eles permaneçam limpos e bem limpos e muito limpos. Por isso que Jesus disse, importa que lave os pés. E por que na Páscoa, pelo amor de Deus? Timóteo, faria muito mais sentido Jesus chamar os 12, lavar os pés e começar o ministério. Faria não mais sentido? Obrigado, filho. Não faria mais sentido não? Jesus chama os 12, lava os pés e começa o ministério. Faria mais sentido? Não faria mais sentido. Tudo que Jesus faz é no tempo certo. Ele fez antes da Páscoa para dizer assim, ó, essa cerimônia aqui do lava-pés precisa ser registrada na Páscoa, porque a Páscoa simboliza a saída do Egito em rumo à terra prometida. Lavar os pés para que os vínculos da velha vida sejam rompidos e você alcance a terra que mana leite e mel, a nova Jerusalém do Senhor. Quem está disposto a deixar Jesus lavar os seus pés nessa noite? Pois fique de pé e nós vamos orar, e nós vamos cear, e nós vamos celebrar a vitória de Jesus na cruz. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e que o Senhor lave os teus pés nesse dia tão especial, em nome de Jesus.